Eu matei o meu marido com as minhas próprias mãos, e o pior é que ninguém acreditou que foi acidental. A faca escorregou do lava-louça sujo, mas eu a empurrei com raiva, cravando-a no peito dele como se fosse o fim de todos os não que ele me impusera. E se eu te disser que, no fundo, ele merecia cada centímetro de lâmina por transformar a dor do nosso filho num orçamento familiar? O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu corria pelas ruas estreitas do bairro Alto, o coração a martelar como um tambor de fado rasgado. O meu filho, o Afonso, de 7 anos, agarrava-se à minha mão com dedos finos e frios, os olhos inchados de choro contido. Mãe, dói, murmurava ele pela milésima vez, e cada palavra era uma navalha no meu peito. Fazia 2 semanas que o diagnóstico caíra sobre nós como um telhado de zinco em dia de tormenta, um tumor no cérebro, daqueles que crescem devagar mas implacáveis, como as dívidas que nos sufocavam. A cirurgia custava 15.000 euros no Hospital de Santa Maria, e o nosso seguro? Uma piada cruel, coberto só até metade, porque o meu marido, o João, insistira em poupar no plano premium no ano passado. É só para emergências reais, dissera ele, rindo, enquanto bebia mais uma cerveja Superboc no terraço do nosso apartamento minúsculo em Alcântara. Eu parei à porta do hospital, ofegante, o suor a colar a blusa fina à pele. O Afonso tropeçou, e eu o levei ao colo, sentindo o peso dele como o de todo o mundo. Dentro, o cheiro a desinfetante misturado com café requentado era o mesmo de sempre, mas hoje parecia veneno. A doutora Isabel, com os seus óculos de armação fina e o ar de quem já viu 1000 mães como eu desabar, esperava-nos na consulta. Senhora Maria, o tempo é crítico. O tumor está a pressionar o nervo óptico, se esperarmos mais um mês. Não acabou a frase, mas eu sabia. Cegueira. Ou pior. Assinei os papéis com mãos trêmulas, o valor total pescando na minha mente como um letreiro de neon em Cais do Sodré, 15.000. Onde arranjar? O meu salário de recepcionista no Hotel Tivoli, 850 euros por mês, mal pagava a renda e a escola do miúdo. O João. Desempregado há 6 meses, desde que a fábrica de conservas em Setúbal fechou as portas. A crise, dizia ele, como se fosse uma amante passageira. Mas eu via nos olhos dele, o orgulho ferido, a raiva mal disfarçada, transformando-se em preguiça e birras. Voltei para casa de metro, o Afonso a adormecer no meu ombro, o seu respiro irregular como um lembrete vivo. O apartamento era um cubículo de 50 metros quadrados, paredes descascadas com azulejos rachados que nos lembravam os avós alentejanos. O João estava estendido no sofá poído, a televisão ligada num jogo do Benfica que ele nem via, uma garrafa de vinho tinto pela metade na mesa. Então, o que disse o médico? Perguntou ele, sem se mexer, os olhos fixos no ecrã. Contei-lhe tudo, a voz embargada, as lágrimas a queimarem as bochechas. Ele sentou-se devagar, coçando a barba por fazer, e soltou um suspiro que cheirava a azedume. 15.000. És louca, Maria. Isso é o nosso fundo de emergência inteiro, mais o que tens no banco. E o seguro não cobre. Expliquei pela enésima vez, mas ele já balançava a cabeça. Não. Não podemos. Espera mais um mês, talvez melhor sozinho. Ou procura um hospital público, economiza nessa dor toda. Economiza na dor. As palavras ecoaram na minha cabeça como um eco num poço seco. Ele disse aquilo com a naturalidade de quem pede sal na mesa, enquanto o nosso filho gemia no quarto ao lado. Levantei-me, as unhas cravadas nas palmas, e gritei, melhorar sozinho. Ele tem 7 anos, João. 7 anos, e tu queres que eu economize na dor dele? Ele riu, um riso seco, amargo. Sempre a dramática. Eu perdi o emprego por causa da economia, e tu ages como se eu fosse o vilão. Pensa no futuro, Maria. Se gastarmos tudo agora, ficamos na rua. Aluga um quarto no Airbnb, faz horas extra. Eu arranjo algo em breve. Mas eu sabia, em breve era o seu mantra há meses, enquanto ele passava os dias a rolar o feed do Facebook, queixando-se de políticos corruptos e imigrantes que roubam empregos. Naquela noite, deitei-me ao lado do Afonso, o seu corpinho quente contra o meu, e jurei, faria o que fosse preciso. Mas o ódio, esse, começou a brotar devagar, como uma raiz num solo árido. Os dias seguintes foram um vórtice. Acordava às 5 da manhã para o turno no hotel, limpando quartos de turistas alemães que reclamavam do preço do pastel de nata.
É autêntico, mas caro, diziam eles, rindo, enquanto eu sorria por fora e sangrava por dentro. No almoço, ligava para o banco, crédito. Com o rendimento dele 0. Desculpe, Senhora Maria. Amigas do bairro, como a Rosa da padaria em Belém, ofereciam conselhos, vai ao Padre na Sé, pede uma missa pelo miúdo. Mas eu não era de joelhos, era de punhos cerrados. O João piorava, jantares frios, discussões que acabavam em portas batidas. Tu amas mais o puto do que a mim, atirava ele uma noite, depois de eu recusar sexo porque estava exausta. E se eu for embora? Quem paga então? Ameaçava, mas ficava, porque no fundo, era fraco. E eu? Começava a odiar essa fraqueza nele, e na mim, por ter casado com ela. Uma semana depois, o milagre falso, um cheque de 2.000 euros de uma tia em Évora, que ouviu da prima e mandou com uma nota, para o Ângelo Afonso. Deus abençoe. Chorei ao lê-lo, mas o João viu primeiro. Bom, é um começo. Mas ainda faltam 13. Não toques nisso sem mim decidir. Decidir. Como se fosse o rei do castelo em ruínas. Naquela noite, enquanto ele roncava, eu sentei-me à mesa da cozinha, o laptop emprestado da vizinha aberto num fórum de mães desesperadas. Como arranjar dinheiro rápido em Portugal? Respostas: prostituição online, mas eu não era isso, venda de órgãos, piada negra, ou divórcio. O divórcio. O João tinha uma apólice de vida que valia 20.000, de quando trabalhava na fábrica. Por acidente, dizia o contrato. Acidente. A palavra dançava na minha mente como uma sombra. O Afonso piorava, dores de cabeça que o faziam vomitar arco-íris de remédios, noites em que ele acordava a gritar: mãe, os monstros no escuro. Eu cantava-lhe fados baixinho, os de Amália, estranha forma de vida, mas as letras cortavam-me como vidro. O João desaparecia para entrevistas, que nunca confirmava, voltando com cheiro a gin no rocio. Uma tarde, cheguei cedo e encontrei no telemóvel mensagens de uma tal Carmen 87, sinto a tua falta, amor. Vem para o Porto, esquece essa bruxa. O ciúme misturou-se ao ódio, uma poção tóxica. Ele negou, claro, é spam, Maria. Para com as paranoias. Mas eu via, ele planeava fugir, deixar-nos afundar. Foi então que decidi. Não divórcio limpo. Algo mais. Pesquisei no escuro, venenos caseiros, acidentes domésticos fatais. O coração batia forte, mas a imagem do Afonso cego, sozinho, era pior. Por ele, sussurrei para o espelho rachado. O plano formou-se devagar, uma faca afiada, uma discussão aquecida, um escorregão na cozinha molhada. Economia na dor. Eu pouparia na dele. A decisão não veio com trovões, mas com o gotejar constante da torneira da cozinha, que o João nunca consertara porque custa dinheiro. Eu via-a como um relógio, contando os segundos até ao fim. De dia, era a mãe perfeita, levava o Afonso ao jardim de infância em Alcântara, onde as crianças brincavam com bolas de couro gastas, rindo de sotaques lisboetas misturados com imigrantes cabo-verdianos. Olha a bola, mãe, gritava ele, esquecendo por momentos a dor que latejava atrás dos olhos. Eu sorria, mas por dentro, o plano roía-me como traça numa tapeçaria antiga. À noite, quando o miúdo dormia, eu sentava-me com uma chávena de chá de camomila, o único luxo que me permitia, e traçava linhas invisíveis, onde colocar a faca, como encharcar o chão com azeite da panela das migas de domingo. O João notava algo em mim, claro. Estás diferente, Maria. Mais dura. Dizia-o enquanto mastigava o pão duro do dia anterior, os olhos semicerrados como se me avaliasse um corte de carne no talho do mercado da Ribeira. É o stress, respondia eu, forçando um beijo na sua testa suada. Mas o toque repugnava-me agora, as mãos dele, outrora fortes nas danças de São João, pareciam garras de um abutre. Ele retaliava com silêncios, dias inteiros sem uma palavra, só o som do controle remoto a clicar canais de notícias sobre a inflação que matava os portugueses honestos. Honesto. Ele, que mentia no CV para entrevistas, que eram encontros com a Carmen. Tentei uma última ponte. Uma noite de sexta, levei-o ao mirador da Senhora do Monte, onde o Tejo se estendia como uma serpente prateada sob as luzes da ponte 25 de Abril.
O ar cheirava a mar e a castanhas assadas dos vendedores ambulantes. João, por favor. O Afonso precisa disto. Eu preciso. Nós precisamos. Sentei-me no banco de pedra, as saias coladas às pernas pelo orvalho noturno. Ele acendeu um cigarro, o fumo a subir como fantasmas. E eu? Quem pensa em mim? Perdi tudo, o emprego, o respeito. Tu ages como se eu fosse o culpado pelo tumor. A raiva dele era um vento quente, mas vazia. Não é culpa de ninguém, mas tu. Tu desistes. Queres que eu venda o corpo na rua para pagar? Ele riu, cuspindo o fumo na minha cara. Talvez devesses. És bonita ainda, Maria. Antes que a amargura te coma. As palavras foram estupim. Levantei-me, o solape quando na noite quieta, a mão a arder. Vai-te foder, João. Vai-te embora com a tua Carmen e deixa-nos em paz. Ele não foi. Voltou para casa, batendo a porta com força suficiente para acordar o vizinho do andar de cima, o Sr. Manuel, que resmungava famílias portuguesas, sempre o mesmo drama. Mas o incidente rachou algo em nós. No dia seguinte, ele começou a procurar emprego a sério, ou fingia. Mandava currículos para call centers em Oeiras, mas eu via as notificações. Carmen, onde estás? Preciso de ti. O ciúme meu crescia, alimentando o plano. Imaginei-a, loira oxigenada do Porto, com sotaque nortenho e unhas de gel, rindo das minhas dores. Ele merece pior, pensei, enquanto limpava o quarto do Afonso, arrumando os carrinhos de brincar que o João comprara em segunda mão no OLX. O dinheiro pingava devagar. Vendi o colar da avó, um fio de ouro simples de Évora, por 300 euros no Orives da Baixa. A Rosa ajudou. Toma, Maria, 200 da poupança das filhas. Mas reza o terço por ele. Rezar. Eu rezava, sim, mas ao diabo, que me desse força para o que viria. O Afonso sentiu a tensão. Mãe, o pai está zangado comigo? Perguntava, os olhinhos castanhos suplicantes. Não, amor. É o mundo que está zangado conosco. Abraçava-o forte, sentindo o temor como uma bola de bilhar sob o crânio dele, e o ódio ao João solidificava-se. 2 semanas depois do tapa, o clímax caseiro. Era sábado, o sol filtrando-se pelas cortinas finas, pintando o chão de mosaico com padrões dançantes. Eu preparava o almoço, bacalhau à brás, o cheiro a cebola e batata a encher o ar, um conforto alentejano que nos unira no namoro. O João entrou da rua, suado de uma caminhada que cheirava a perfume barato. Trouxe vinho, disse, atirando a garrafa na mesa. Para celebrar. Amanhã tenho entrevista no Porto. Tal como disseste, vou-me embora. O coração parou-me. Porto. Carmen. E nós? O Afonso. Ele encolheu os ombros. Manda-me postais. Eu envio dinheiro quando puder. Economiza nessa cirurgia, Maria. É só um tumor, as crianças são resilientes. Resilientes. A palavra explodiu na minha cabeça. Enquanto ele se virava para o quarto, eu peguei na faca do bacalhau, afiada como uma lâmina de navalha. O chão estava molhado do sumo das laranjas que espremera para o miúdo, um escorregão perfeito. João, espera. Ele virou-se, e eu avancei, fingindo tropeçar. A faca voou da minha mão, acidentalmente, cravando-se no peito dele com um som surdo, como uma rolha a saltar de uma garrafa velha. Ele caiu, os olhos arregalados em choque, sangue borbulhando na boca. Maria. Porquê? Sussurrou, e eu ajoelhei-me, as lágrimas genuínas agora. Pela economia na dor, amor. Pela tua. O pânico veio em ondas. Liguei para o INEM, a voz trêmula, acidente. Ele escorregou. Ambulâncias, sirenes e quando nas ruas de Alcântara como um lamento fúnebre. O Afonso acordou a chorar, e eu abracei-o enquanto os paramédicos levavam o João, ainda vivo, mas pálido como o mármore de um túmulo no cemitério dos prazeres. Na esquadra, depois, o inspetor com bigode grisalho e sotaque madeirense, Senhora Maria, conte-me de novo. A faca. Escorregou. Eu chorei, narrei o drama doméstico, o vinho, o chão molhado. Ele assentiu, compassivo.
Acontece nas melhores famílias. Mas o seguro de vida. Isso cobre acidentes, não é? Naquela noite, sozinha com o Afonso no hospital, o João em coma, máquinas a bipar como relógios partidos, o alívio misturou-se ao terror. Eu matara o homem que amara, por um filho que adorava. E o mundo? Acreditava na minha história. Mas dentro de mim, a voz sussurrava, e agora, a verdadeira dor começa. O quarto do hospital cheirava a antisséptico e a flores murchas que a Rosa trouxera, pétalas caídas como confetes de um casamento falhado. O Afonso dormia num catre ao lado, o rosto sereno sob a luz fluorescente, mas eu velava o João, ou o que restava dele, tubos e monitores, o peito a subir e descer num ritmo mecânico que zombava da vida. Os médicos diziam, estável, mas incerto, eu ouvia, milagre adiado. Sentei-me na cadeira de plástico, as mãos entrelaçadas como em oração, mas os pensamentos eram poças de veneno. Perdão, murmurei para o corpo imóvel dele, mas as palavras soavam ocas, como o eco num fado sem guitarra. Perdão por quê? Por ele ter escolhido a preguiça sobre o filho? Ou por eu ter escolhido a faca sobre o diálogo? A polícia voltara de manhã, 2 agentes com pastas amarrotadas e café nos copos. Senhora Maria, mais algumas perguntas. O Sr. João. Tinha inimizades. Dívidas. Neguei, a voz firme como o granito do castelo de São Jorge. Só a vida, senhores. Desemprego, doença do miúdo. Brigas de casal, mas nada mais. Eles trocaram olhares, o mais novo com pena nos olhos, um rapaz de 20 e poucos, provavelmente de uma família como a minha, em Chelas. O seguro de vida já foi contactado. 20.000 euros, acidental. Mas investigamos, sabe? Eu assenti, o estômago a revirar. 20.000, suficientes para a cirurgia do Afonso e mais. Mas e se descobrissem? Sonhos ruins assombravam-me, algemas frias, o Afonso a crescer num lar de acolhimento, eu a apodrecer na prisão de Tires. Voltei ao trabalho na semana seguinte, o hotel tive ali um redemoinho de hóspedes indiferentes. Quarto 204, por favor, e o mapa para o Lisboa Factory, pedia uma turista francesa, enquanto eu assentia, o sorriso colado como maquilhagem barata. Dentro, o vazio, cada campainha era um lembrete do bip dos monitores, cada elevador um caixão em miniatura. A gerente, a dona Fátima com o seu eterno casaco de lã apesar do calor lisboeta, puxou-me de lado. Maria, ouvi do teu marido. Sinto muito. Podes tirar folga. Recusei. Preciso do salário, dona Fátima. O Afonso. Ela apertou-me o braço, os olhos úmidos. Portuguesas como tu, sempre fortes. Mas cuida-te. Fortes. Eu era uma assassina disfarçada de viúva. O bairro murmurava. No supermercado Pingo Doce, a caixa da Ana piscava olhares. Coitada, o João. Escorregão na cozinha. Deus do céu. Eu comprava arroz e feijão, itens baratos para esticar o salário, e respondia com um suspiro, a vida, Ana. A vida. Mas por dentro, o triunfo rastejava, ninguém duvidava. O João acordou 3 dias depois, grog, a voz rouca como cascalho, Maria. O que aconteceu? Visitei sozinha, o Afonso com a Rosa. Acidente, amor. Estavas bêbado, escorregaste. Ele piscou, confuso, o peito enfaixado como uma múmia. Eu. Sinto muito. Pelos nãos. Vou mudar. Mudar. Tarde demais. Apertei a mão dele, sentindo os ossos frágeis, e sorri, descansa. Eu cuido de tudo. Com o João ainda internado, comecei a mexer nos papéis. O seguro ligou, Senhora Maria, lamentamos o incidente. Processaremos em 30 dias, desde que a polícia confirme acidental. 30 dias. Tempo suficiente para a cirurgia do Afonso, marcada para dali a 2 semanas. O dinheiro da tia e as vendas somavam 3.000, o resto viria. Mas o João, ao saber, enfureceu-se na cama. Não. Não uso o meu seguro para isso. É meu, para mim. Gritou, o monitor a apitar louco. Os enfermeiros acalmaram-no, mas ele cravou os olhos em mim. Tu fizeste de propósito, não foi?
para me matar devagar. O suor perolou a minha testa. Delírios, João. Os remédios. A dúvida instalou-se como bolor nas paredes. E se ele falasse? Contasse da Carmen, das ameaças de divórcio. Pesquisei leis. Em Portugal, homicídio por acidente doméstico raramente prossegue sem provas. Mas provas emocionais. As discussões gravadas no telemóvel dele, que eu apagara subtilmente enquanto ele dormia. Basta, pensei. Naquela noite, no quarto partilhado com o Afonso, sonhei com o Tejo a engolir-nos a todos, um batismo negro de segredos. A cirurgia do Afonso aproximava-se. A doutora Isabel preparava tudo. Vai correr bem, Maria. Tumor é operável. Eu assentia, mas o pavor era duplo, pelo miúdo, e pelo dinheiro que o pagaria. O João saiu do hospital uma semana antes, fraco, apoiado numa muleta, o peito uma cicatriz rosada. Voltou para casa, o apartamento agora um campo minado. Não toques nos meus papéis, rosnava ele, trancando o armário. Mas eu tinha chaves duplicadas, feitas no Ferreiro do Barro por 5 euros. Uma noite, enquanto ele roncava analgésicos, revirei tudo, bilhetes de comboio para o Porto, mensagens impressas da Carmen, vem, deixa a bruxa. Eu cuido de ti. O ciúme reviveu, puro, ardente. Bruxa. Eu sou a fada má agora. Confrontei de manhã, o café a ferver na cafeteira como a minha raiva. Quem é Carmen, João? A tua economia na dor. Ele empalideceu, a muleta a tremer. Não é nada. Uma amiga. Mentira. Empurrei-o contra a parede, a voz baixa para não acordar o Afonso. Diz à polícia que foi acidente, e eu fico quieta. Se não, mostro isto à família toda. Ele cedeu, os olhos baixos como um cão sarrado. Está bem. Mas o dinheiro? Metade para mim, para recomeçar. Recomeçar? Sozinho? O ódio floresceu. Tudo para o Afonso. Ou conto como tentaste fugir enquanto o nosso filho morria. Ele assinou os papéis do seguro naquela tarde, a caneta a rasgar o papel como a faca a rasgar a carne. Odem, Maria, murmurou. Como um estranho. E eu, com o coração de pedra, melhor estranho que traidor. A véspera da cirurgia chegou com chuva torrencial, o céu de Lisboa a chorar pelos pecados não confessados. O Afonso, nervoso, agarrou-se a mim no carro para Santa Maria. Mãe, vou ficar cego. Nunca, amor. A mãe promete. Mas as promessas eram frágeis como o vidro de um copo de vinho partido. No bloco operatório, beijei a testa dele, o cheiro a sabão infantil misturado com medo. Volto já. E saí, o mundo a rodar. Enquanto esperava, o telemóvel vibrou, o seguro. Aprovado. 20.000 transferidos amanhã. Lágrimas quentes. Vitória. Mas o preço? O João, em casa, sozinho com as suas muletas e fantasmas. O bip do monitor pós-cirurgia era um hino, irregular no início, mas ganhando força como o fado de um cantor que encontra a nota certa. O Afonso acordou devagar, os olhos turvos mas focados em mim, mãe. Vejo a luz. Abracei-o, o corpo dele quente e frágil sob as ligaduras, e chorei como não chorava desde o nascimento dele, lágrimas de alívio, salgadas com culpa. A doutora Isabel sorriu no corredor. Sucesso, Maria. Tumor foi removido quase inteiro. Recuperação em casa, repouso total. Recuperação. A palavra soava a luxo num país onde os doentes lutam por camas no SNS. Voltámos para Alcântara de táxi, o condutor um lisboeta de meia-idade que tagarelava sobre o trânsito na segunda circular. A vida é uma autoestrada, senhora, cheia de curvas. Curvas. As minhas eram labirínticas agora. O João esperava à porta, a muleta encostada à parede, uma tentativa de chávenas na mesa como paz oferecida. Como está o puto? Perguntou, a voz neutra, mas os olhos famintos pelo cheque que eu ainda não recebera. Bem. Obrigado ao dinheiro. Sentei o Afonso no sofá, cobrindo-o com o cobertor de lã da avó, e levei o João para a cozinha. O seguro chegou amanhã. Tudo para as contas médicas e a renda atrasada. Ele crispou os lábios. E eu?
Nada para o meu peito aberto. O egoísmo dele era uma ferida aberta, supurando. Tu queres economia na dor? Aqui tens, 0 para ti. Vive com isso. Virei-lhe as costas, mas ele agarrou-me o braço, os dedos como garras. Espere, Maria. Eu amo-te. Deixa-me compensar. Compensar. Com palavras. Empurrei-o, e ele cambaleou, a muleta a cair com estrondo. O Afonso acordou a chorar. Pai, não magoes a mãe. O miúdo, com pontos frescos na cabeça, a defender-me do monstro que criara. O João recolheu-se ao quarto, batendo a porta, e eu confortei o filho. Está tudo bem, amor. O pai só tropeçou. Os dias de recuperação do Afonso foram um bálsamo e uma provação. Eu faltava ao trabalho, vivendo do salário mínimo e das esmolas da vizinhança, sopa de couve da Dona Fátima, fruta do Sr. Manuel. O bairro unia-se, como em velhas histórias de solidariedade portuguesa, a padaria dava pão grátis, a farmácia descontos nos analgésicos. És uma guerreira, Maria, diziam. Guerreira? Eu era uma viúva viva, assombrada pelo fantasma do marido que matara. O João rondava como um lobo ferido, cozinhando mal, arroz queimado, ovos partidos, mas cuidando do Afonso com uma ternura fingida. Vê o jogo comigo, campeão, dizia, enquanto o miúdo piscava devagar, ainda zonzo dos medicamentos. Eu observava da porta, o coração dividido, ódio por ele, pena pelo homem que fora. O dinheiro chegou, 20.000 no banco, um número que piscava no app como um farol. Paguei as faturas médicas, 12.000 engolidos num clique, a renda de 3 meses, e guardei o resto para o futuro do Afonso, escola privada em Belas, talvez, ou um apartamento maior em Cascais. Sonhos. O João soube pelo extrato que roubei do portátil dele, ladra, gritou uma noite, enquanto eu lavava a louça. Isso é meu por direito. Eu morri por acidente, e tu lucras. A voz dele ecoou, e o Afonso, no quarto, tapou os ouvidos. Silêncio, sibilo eu, aproximando-me com o pano molhado na mão. Ou chama a polícia e conta a Carmen, do teu plano de fuga. Ele calou-se, mas o veneno instalou-se. Começou a sair mais, reuniões de emprego, que cheiravam a gin e perfume. Uma noite, não voltou. Liguei, voicemail. Pânico? Não, alívio. De manhã, uma mensagem, estou no Porto. Com ela. Manda divórcio. E o dinheiro, metade é meu. O Porto. A traição consumada. O Afonso, a perguntar, o pai foi viajar. Eu menti, sim, amor. Trabalho importante. Mas dentro, o plano renascia, não o matara de todo. Precisava de mais. Contratei um advogado em Lisboa, um tipo seco de alfama chamado Dr. Rui, especialista em divórcios rápidos. Provas de adultério. Mensagens, bilhetes, perfeito. E o seguro? Não pode reclamar, foi acidental. Acidental. A palavra era o meu escudo. Assinámos papéis, eu ficava com tudo, custódia total, pensão zero porque desemprego voluntário. O João, contactado por e-mail, explodiu, vou à imprensa. Contar que tentaste me matar. Mas o Dr. Rui riu, sem provas, é calúnia. E com o historial médico dele? Parece um homem instável. O divórcio arrastou-se como vinho azedo, mas eu florescia na ausência. O Afonso recuperava, correndo no pátio do prédio, chutando uma bola contra as paredes grafitadas, os olhos claros como o céu de verão sobre o Tejo. Obrigado, mãe, por me salvares. Cada palavra era uma absolvição parcial. Voltei ao hotel, promovida a supervisora, pela força que mostraste, Maria, salário a subir para 1.100 euros. Comprava sardinha fresca no mercado, jantares com o miúdo rindo de piadas sobre o Zé Povinho. Mas o João regressou, 4 meses depois, magro como um espeto, olhos engestados. Bateu à porta às 2 da manhã, chuva a escorrer do casaco. Maria. Errei. A Carmen. Era ilusão. Deixa-me ver o Afonso. O Afonso dormia, mas eu abri, o coração a galopar. Por que agora? Ele caiu de joelhos no hall,
lágrimas misturadas à água, sinto falta. E o dinheiro? Preciso de ajuda. Ajuda? Riu-me na cara. Economiza na tua dor, João. Vai. Ele não foi. Instalou-se no sofá, um hóspede indesejado, prometendo mudança, currículos reais, terapia para o stress. Eu permiti, pelo Afonso, que o abraçava confuso. Pai, onde estavas? Mas as noites eram inferno, ele a roubar olhares ao meu telemóvel, a cheirar as minhas roupas por traidores. Paranoia dele, ou culpa projetada. Uma noite, encontrou o laptop aberto no fórum de mães, como lidar com maridos tóxicos. Estás a planear outra facada, sussurrou, a respiração quente no pescoço. Empurrei-o, sai de casa amanhã, ou chama PJ. Ele saiu, mas não sei uma carta, vou lutar pelo Afonso na corte. E pelo dinheiro. Veremos quem economiza na dor. A ameaça era real, pesquisei. Pais alienados perdem custódia, mas ele fabricaria histórias, o acidente como tentativa de homicídio. O pavor cresceu, uma videira espinhosa. O Dr. Rui aconselhou, contraprovas. Gravações, testemunhas. Comecei, microfone escondido no quarto, capturando as birras dele, as confissões bêbadas sobre a Carmen. O clímax veio num domingo de sol, piquenique no Parque Eduardo VII. O Afonso corria com outros miúdos, eu e o João num banco, fingindo normalidade. Assina o divórcio limpo, João. Pelo puto. Ele sorriu, viprino, só se me deres 10.000, senão, conto tudo ao juiz, a faca, o ódio. O mundo parou. O Afonso gritou ao longe, mãe, olha. Uma bola voava para mim, e eu levantei-me, mas o João agarrou-me o braço. Diz sim. A raiva explodiu. Peguei na bola, pesada como uma granada, e atirei-a contra ele, não forte, mas certeira no ombro ferido. Ele urrou, caindo, e o parque virou circo, polícias de bairro, o Afonso a chorar. Na esquadra, de novo, ele me agrediu, oficiais. És marido instável. Testemunhas confirmaram, o João a puxar-me, a ameaça verbal. Ele foi detido por ameaça e lesão, eu saí livre, o Afonso no colo. Vitória pírrica, mas vitória. Naquela noite, sozinha, bebi vinho do Alentejo, o copo tremendo. O plano evoluíra, não mais facas, mas leis, provas, a justiça portuguesa que, devagar, moía os traidores. A detenção do João foi como um vinho envelhecido, amargo no paladar, mas com um aftertaste de paz. A PJ manteve-o 48 horas, tempo suficiente para eu mudar as fechaduras, o ferreiro do bairro, de novo, com um aceno cúmplice, mulheres como tu precisam de portas fortes, Maria. O Afonso, confuso mas aliviado, perguntava menos, o pai vai voltar. Respondia, quando aprender a ser melhor, amor. E ele assentia, voltando aos legos, construindo castelos que não ruíam como o nosso. O Dr. Rui acelerou o divórcio, com o registro de agressão, ele perde tudo. Custódia zero, pensão mínima. Os 20.000 do seguro eram meus, intocáveis, bem adquirido por acidente, ironizava o advogado, sem saber a verdade. Depositei metade numa conta para o Afonso, para a universidade, ou o que sonhares. O miúdo, aos 7, sonhava com ser guarda-redes como o Benfica, eu sonhava com silêncio. Mas o silêncio era ilusório. O João, solto sob caução, ligava de números desconhecidos, vou destruir-te, Maria. Contarei ao Afonso que a mãe é uma assassina. Bloqueava, mas o veneno infiltrava-se. Uma manhã, pacotes na porta, fotos nossas antigas, rasgadas, com legendas a marcador, mentira. Dor. O bairro via, sussurrava, pobre Maria, casada com um doido. A Rosa oferecia vinho e ouvidos, deixa-o, filha. Homens assim são como o bacalhau, cheiram mal quando podres. Ria, mas o medo ruía, e se ele chegasse ao Afonso? Reforcei defesas. Alarmes no apartamento, horários trocados no hotel, turnos da noite para evitar encontros. O trabalho tornara-se refúgio, hóspedes com histórias, um casal de Porto Alegre contando de corrupção no Brasil, e quando a nossa. A traição é universal, diziam. Universal, sim. Mas a minha era pessoal,
uma cicatriz no peito. Um mês depois, a audiência no Tribunal de Família em Lisboa. O tribunal cheirava a papel velho e suor ansioso, mães com olhares vazios, pais com gravatas tortas. O juiz, um homem de septuanta com óculos grossos, ouvia impassível. O João, representado por um advogado de Araque, cuspiu veneno: a minha cliente é violenta. Tentou-me matar com uma faca, disfarçado de acidente. O seguro. Lucro ilícito. O Dr. Rui contra-atacou: mensagens da Carmen, gravações das ameaças, testemunhos da Rosa e do Sr. Manuel. O réu é instável, adúltero, abandonou a família em crise. O Afonso, interrogado numa sala separada, desenhou: a mãe é boa. O pai grita. O juiz deliberou em 20 minutos: divórcio final, custódia exclusiva para mim, proibição de contacto ao João por 1 ano, terapia obrigatória para ele. Sr. João, as suas acusações carecem de provas. Cuidado com a difamação. Saí do tribunal com o sol a bater nas janelas altas, o Afonso no colo rindo de um pombo no rocio. Livre. Mas o João esperava na rua, olhos selvagens: isto não acaba, Maria. Vou à comunicação social. Mãe mata marido por seguro de vida, manchetes. A ameaça materializou-se dias depois. Um repórter do Correio da Manhã ligou: Senhora Maria, ouvi rumores de um acidente suspeito. Pode comentar. O coração gelou. Como? O João, claro, contactara a imprensa, vendendo a história por uma nota de 50 euros. Recusei a entrevista, mas o artigo saiu: drama familiar em Alcântara, marido acusa a esposa de tentativa de homicídio por herança. Sem nomes, mas o bairro identificou: olhares no Pingo Doce, sussurros na escola do Afonso. O pavor virou fúria. Encontrei o João num café encheado, marcando por mensagem anónima: vem sozinho, ou mostro as tuas mensagens à PJ. Ele veio, curvado, o café fumegante intocado. Para João. Pelo Afonso. Ele riu, amargo: o puto vai saber um dia. Que a mãe é monstro. Levantei-me, derramando o chá quente na mão dele: melhor monstro que pai ausente. Saí, mas o dano estava feito. O hotel suspendeu-me: escândalo, Maria. Volta quando acalmar. Afundei. Noites sem sono, o Afonso a perguntar por que os olhares: mãe. Mentia: inveja, amor. Mas o plano final formava-se: não violência, mas exposição. Contactei a Carmen via Facebook, perfil público, fotos de viagens ao Douro. Sei do João. Ajuda-me a silenciá-lo, ou conto tudo ao teu marido. Ela respondeu rápido: o quê? Ele disse que era solteiro. Chantagem mútua. Marcámos encontro em Matosinhos, perto do Porto, num café virado para o Atlântico. O trem para o norte foi um purgatório: paisagens de vinhas em espiral, o Douro a brilhar como vinho derramado. A Carmen era como imaginara: loira, unhas longas, sotaque nortenho cantado. Ele mentiu-me. Disse que a mulher era louca. Rimos, cúmplices. Ajuda-me, convenço a calar-se, ou eu mando as mensagens para o teu trabalho. Ela cedeu: eu falo. Mas acaba com isto. De volta a Lisboa, o João ligou, voz quebrada, a Carmen. Disse tudo. Eu paro, Maria. Por favor. Parou. O artigo sumiu em esquecimento, o bairro voltou ao normal. O Afonso curou-se por completo, exames limpos, correndo no Estádio da Luz num jogo do Benfica, gritando golos. Mas eu. A cicatriz interna latejava. Numa noite de verão, fado ao vivo no Bairro Alto, bebi gin e chorei por nós três: o homem que amara, o traidor que odiara, a mãe que matara por amor. Estranha forma de vida, cantava a fadista, e eu a sentia. Economia na dor. Aprendera: a dor não se economiza, multiplica-se, até à redenção. O João sumiu para o Alentejo, rumores de um emprego em Vinhas. Eu. Promovida de novo, apartamento maior em Estrela, o Afonso a crescer forte. Mas o espelho mentia, via uma mulher endurecida, olhos com sombras de segredos. Um ano passou como o Tejo sob a ponte, fluido, mas deixando sedimentos.
O Afonso fez 8 anos numa festa no Jardim da Estrela, balões vermelhos como o vinho do Porto, amigos a rir de jogos de apanhada. Mãe, o pai vem? Perguntou, soprando velas. Talvez um dia, amor. Mas o João era um fantasma, cartas esporádicas de Évora, rabiscadas, saudades do puto. Desculpa tudo. Desculpa. Guardava-as numa caixa, como relíquias de um naufrágio. Eu florescia, paradoxalmente. O hotel transformara-me em gerente adjunta, salário a roçar os 1.500 euros, turnos que me permitiam noites com o Afonso a ler histórias de um maluco do sótão. Ironia, o maluco era o herói. Namorei brevemente, um cozinheiro do Tivoli, o Miguel, com sotaque madeirense e mãos gentis. És forte, Maria, dizia, beijando-me no pescoço. Forte. Mostrava-lhe o lado polido, mas à noite, sozinha, revivia a faca, o sangue, o bip, o alívio. Acidente, repetia ao espelho, mas o reflexo piscava dúvida. O passado regressou num e-mail do Dr. Rui, o ex-marido pede revisão de custódia. Terapia concluída, emprego estável. Estável? O coração apertou. Audiência marcada para outubro, folhas outonais a cair como confetes fúnebres em Sintra. Preparei-me, mais gravações, ele ligando bêbado, meses atrás, testemunhos da escola do Afonso, o menino é feliz, estável com a mãe. O João chegar ao tribunal de fato barato, barba aparada, olhos suplicantes. Mudei, meritíssimo. Pelos erros, mas amo o filho. O juiz, o mesmo de antes, folheou papéis, provas de mudança. O advogado dele apresentou, contrato de vindimas, relatórios de terapia. A senhora Maria tem historial de violência. Violência. A palavra chicoteou. O Dr. Rui rebateu, agressão dele, adultério, abandono. O historial é de instabilidade masculina. O Afonso testemunhou de novo, gosto do pai, mas fico com a mãe. Ela não grita. O juiz deliberou, visitas supervisionadas, nada de custódia. Senhor João, prove consistência. Saí com o miúdo, o ar de outono cheirando a castanhas, mas o João seguiu-nos à saída. Maria, fala comigo. Parei no chiado, cafés a fumegar. O quê? Ele baixou a voz, eu sei a verdade da faca. Mas... Perdoo-te. Pelo Afonso. Perdão. A palavra era um bálsamo envenenado. E eu a ti, menti. Ele assentiu, partindo para o autocarro. Mas o perdão não apagava cicatrizes. Naquela noite, confessei à Rosa, vinho em mãos, matei-o, sabes. Não com a faca, mas devagar. Ela apertou-me, amor de mãe é isso, Maria. Dor sem economia. O Afonso curou-se de vez, exames anuais limpos, sonhos de futebol profissional. Inscrevi-o numa academia em Oeiras, viagens de comboio onde contava histórias de heróis portugueses, Vasco da Gama, navegando mares de dúvida. Eu encontrei terapia, não para culpa, mas para força. A senhora sobreviveu, dizia a psicóloga, uma mulher de Setúbal com olhos de mar. Sobrevivi. E renasci. Anos depois, o João reapareceu, num jogo do Benfica, arquibancada lotada, ele ao lado do Afonso, visita supervisionada. Pai, gritou o miúdo, agora adolescente alto. Abracei-os de longe, o estádio a rugir como um mar. Ele acenou, tímido, obrigado, Maria. Pelo quê? Pelos anos. Pelas mentiras. Acenei de volta. A vida, essa estranha forma, continuou, eu, gerente plena, viagens a Évora para visitar a tia, noites de fado onde cantava baixinho, com que voz. O Afonso cresceu, questionando um dia, mãe, o que aconteceu ao pai? Contei a verdade editada, amávamo-nos, mas a dor partiu-nos. Economizámos mal. Ele assentiu, maduro, tu salvaste-me. E sim, salvei. Com faca, com leis, com amor feroz. Em Portugal, terra de saudades e resiliência, aprendi, a dor não se economiza, transforma-se em força. E eu tornei-me a heroína da minha própria saga, garrida, marcada, mas inteira.